Começa agora o MAC Notícias, com Priscila Palermo e Tiago Lopes. Olá! O tempo está chuvoso em São Paulo. No momento, os termômetros marcam 20 graus. A máxima prevista é de 21 e a mínima 16 graus. Hoje é quinta-feira, 28 de novembro de 2019. Veja agora os destaques do MAC Notícias. A ansiedade atinge cada vez mais os jovens e vai se tornando uma doença que precisa ser analisada com cuidado. Os serviços de streaming estão mudando os hábitos no modo de consumo de audiovisual. Grupos de coletivos são cada vez mais presentes em instituições de ensino de graduação. Em um mundo cada vez mais corrido, a aromaterapia pode ser uma solução para o estresse do cotidiano. E no momento em que grandes livrarias fecham as portas, os sebos continuam a ser boas alternativas ao público leitor. Estes e outros assuntos você acompanha conosco a partir de agora. O MAC Notícias está começando. O MAC Notícias começa hoje falando sobre uma especialidade pouco conhecida do grande público, mas que é muito importante para se combater o estresse. Então vamos começar com uma pergunta. Você já pensou em fazer a aromaterapia? Cada vez mais as pessoas têm recorrido a essa técnica terapêutica em busca de bem-estar. Com óleos essenciais específicos para cada sintoma, é possível combater do cansaço à enxaqueca. A aromaterapia consegue atuar nesses desequilíbrios e resgatar o ser humano, ou melhor, a essência humana, que está cada vez mais esquecida. Quem nos conta um pouco mais sobre esse assunto é a repórter Carolina Denari. Os óleos essenciais podem ser auxiliares aos tratamentos alopáticos ou homeopáticos, visando o bem-estar do paciente e todas as suas necessidades pessoais. Os diferentes óleos e suas diferentes funções ajudam os pacientes a tratarem não só o físico, mas também problemas psicológicos e emocionais. Uns 3 anos mais ou menos que eu uso óleos essenciais, mas para um objetivo próprio, assim, faz uns 8 meses. Eu tenho muita cólica, e aí eu uso o óleo de gerânio, que ele é para acalmar, e aí você faz uma massagem no ventre. No ano passado, a aromaterapia foi incluída como novo tratamento na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do SUS, contando com 29 práticas, o que tornou o Brasil líder mundial nessa modalidade. E embora os óleos essenciais tenham muitos benefícios, devem ser utilizados apenas com indicação e supervisão de um profissional especializado. Maria Aparecida das Neves, especialista em aromaterapia, trabalha no Hospital das Clínicas como psicóloga-terapeuta e utiliza os óleos essenciais como auxílio para o tratamento de seus pacientes. A terapia consiste, na verdade, em fazer uso dos óleos essenciais para promover saúde e bem-estar. Então você pode utilizar de uma maneira clínica, onde você vai ter efeito clínico por conta dos componentes químicos que compõem um óleo essencial, ou pura e simplesmente algo mais sutil, onde você vai usar a mesma matéria aromática, mas para trabalhar questões emocionais. A estudante Winnie Baskerville faz o uso dos óleos essenciais há 10 anos. Ela conta sobre a sua longa experiência com aromaterapia e os benefícios do tratamento. Um Dorflex, assim, essas coisas eu nem uso mais, porque tudo que eu tenho é tratado com óleo essencial. Por exemplo, até o álcool em gel que a gente usa lá em casa é com óleo essencial dentro, ele ainda ajuda a aumentar a imunidade. Então você usa óleo essencial no ônibus, por exemplo, você se beneficia e beneficia quem está à sua volta sentindo o cheiro. Então é ótimo. Eu acho que na minha vida, por eu ter parado de usar remédio mesmo, que vai para o fígado, é metabolizado, dá efeito colateral, a longo prazo a gente não sabe o que pode dar, melhorou minha qualidade de vida, assim, eu acho que em uns 90%. A aromaterapia visa a saúde integral, sendo indicada para todos aqueles que buscam equilíbrio físico, mental e emocional. Obrigada, Carolina. Com essa vida corrida, poder ter um tempinho para relaxar é muito bom. Sem dúvida, Priscila. Ainda mais com aromas perfumados, não é mesmo? Bem, ainda na área da saúde, mas numa situação preocupante.
É a questão da vacinação infantil, pois muitos pais ainda optam por não vacinar seus filhos. E de acordo com dados do Ministério da Saúde, a cobertura das vacinas obrigatórias ficou aquém do esperado neste ano. Pois é, isso ocorre principalmente devido à desinformação e interpretações equivocadas por parte dos pais de recém-nascidos, sendo um dos principais motivos o medo dos efeitos colaterais. E o modo de assistir TV vem mudando no mundo todo. E no Brasil não seria diferente. Depois da migração da TV aberta para a TV fechada, agora o espectador está em busca de outra forma de participação. É isso mesmo, é o serviço de streaming, que já deixou de ser uma novidade para ser uma realidade. O aumento deste tipo de serviço está aumentando as operadoras de TV a cabo, que estão cada vez mais tendo assinaturas canceladas. De acordo com alguns dados do estudo do State of Mobile 2019, o Brasil é o segundo país que mais consome serviços de streaming no mundo, ficando atrás apenas da Índia. Veja na reportagem de Luana Figueiredo. É só olhar em volta. Quando você está em algum espaço público, é fácil encontrar alguém com o celular na mão, vidrado em alguma série ou filme. Essa facilidade de assistir a hora que quiser, na palma da mão ou em casa, fez com que a procura por serviços de streaming crescesse no Brasil. A facilidade, a mobilidade que eu tenho e a facilidade que eu tenho de não ficar preso em um programa no momento que o programa está passando na TV. Posso assistir quando eu quiser, então isso me ajuda bastante. Segundo pesquisa realizada pelo Ibope Conecta e Omelete Group, aponta que 76% das pessoas optam pelos serviços de streaming pelos valores serem mais acessíveis. À medida que esses serviços crescem, a TV por assinatura perde cada vez mais assinantes. Portanto, alguns canais já estão entrando para a era digital, como os canais Telecine e HBO, que já possuem seus próprios serviços de streaming, Telecine Play e HBO Go. Atualmente quem usa mais a TV é minha mãe, mas eu quase não assisto TV atualmente, é mais pelas plataformas mesmo. Eu acho que pela facilidade de eu escolher o que eu quero assistir, porque na TV a cabo eu colocava num filme, num certo canal e eu não tinha escolha, eu tinha que ficar sempre de olho nos horários e ver se eu estava disponível no horário que o filme ia passar. Aí pelo streaming eu tenho acesso a hora que eu quiser. Serviços como Netflix e Amazon Prime têm cada vez mais assinantes, enquanto a TV a cabo perdeu em um ano cerca de 1,3 milhões de assinantes, segundo a Anatel. Essa mudança de comportamento das pessoas fez com que os canais por assinatura migrassem também para o streaming. Atualmente existem o Globoplay, Telecine Play, HBO Go, entre outros, que disponibilizam nas plataformas digitais o conteúdo que está na televisão. Júlia Marques, estudante de arquitetura, diz que para ela as facilidades e variedades dos serviços de streaming são os principais atrativos do produto e pensa futuramente em cancelar sua assinatura de TV a cabo. Eu ainda assisto porque eu acho que tem alguns canais que ainda são interessantes, mas acho que com o passar do tempo a gente vai perdendo isso. Eu acho que o cancelamento vai ser meio que inevitável. Eu tenho utilizado bastante ultimamente, principalmente o Netflix, que eu acho que foi o pioneiro, né? E eu acho que eles estão trazendo muitas séries e filmes novos. Eu acho que é a variedade e a quantidade que eles têm. E hoje a gente pode só apertar um botão que vai ter ali o filme que você quiser, a série que você quiser. Então, acho que a facilidade também é um ponto forte. O mundo midiático está passando por uma transição. Segundo o chefe de Departamento de Cinema, Rádio e Televisão da Universidade de São Paulo, Almir Almas, a grande revolução na forma de consumir mídias vai chegar junto com a tecnologia do 5G. Com a internet mais rápida, facilitará o acesso ao conteúdo por streaming. E como fica o mercado publicitário com essas novas mudanças? A repórter Luana Figueiredo está ao vivo com o professor de publicidade Carlos Hall. Oi, Luana. Existe uma preocupação do mercado publicitário com este novo serviço? Muito bom dia para você. Bom dia, Priscila. Bom dia, Thiago. Eu estou aqui com o professor Carlos para falar como fica a publicidade com essas mudanças. Como o mercado publicitário pode ser prejudicado com o avanço dos streamings? Bom dia. Eu acho que hoje o mercado já está se adaptando ao streaming. No começo, como era uma novidade, as empresas,
as agências de propaganda e os anunciantes ainda não sabiam como lidar. Hoje em dia, eu acho que o mercado perde, por um lado, a receita dos comerciais, né? Que de fato eles estão diminuindo, não deixando de existir, mas estão diminuindo. E as agências estão criando novos formatos para se adaptar ao streaming. Ações de branded content podem ser uma solução? Com certeza. Aliás, o branded content, que parece ser uma novidade, ele é bastante antigo, né? As revistas de bordo, por exemplo, das companhias aéreas, já são um modelo de branded content consolidado. E o branded content, quando bem feito, principalmente nos meios eletrônicos, ele é um fator de atração. Ele é menos invasivo, o consumidor, o telespectador, ele aceita melhor e ele entende aquilo não como propaganda, mas como um serviço que é prestado para ele. Como publicitário, como você vê essa mudança de plataformas? No começo eu fiquei um pouco reticente também, porque eu sou do tempo do offline, né, da propaganda offline. Mas a gente se adapta. E eu acho que o streaming, ele força as agências, os publicitários, né, a desenvolver sua criatividade, a buscar novos espaços, a criar uma propaganda que seja mais criativa, e coloquem aspas nesse criativa, né, menos invasiva, mais envolvente e mais persuasiva também. Obrigada, professor. Volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Luana. Essas mudanças não atingem somente o público dos serviços de streaming. A publicidade também precisa se reinventar. Concordo plenamente, até porque não sabemos o que ainda está por vir por aí. A produção de carne bovina no Brasil deve crescer quase 25% ainda em 2019. Alguns produtores rurais têm se preocupado com a sustentabilidade e têm se perguntado como continuar a produzir o mínimo de dano ao meio ambiente. E no programa Papo Rural desta semana, a repórter Açucena Barreto conversou com o produtor rural Caio Penido, que falou sobre o tema. Vamos ver um trecho da entrevista? Nós sabemos que em 2015 formou a Liga do Araguaia. Você pode nos contar sobre como ela funciona e ao que ela se propõe? A Liga é um movimento de hoje aproximadamente 60 pecuaristas da região. Surgiu muito em decorrência aí de informações prejudiciais à pecuária. De certa forma, algumas alas aí do setor ambientalista, de conservação, usaram uma estratégia de associar muito a pecuária ao desmatamento. Então, o pecuarista ficou muito incomodado com isso, porque na realidade lá o que você vê é muita biodiversidade, você vê muita fauna, muita flora, muito contato com a natureza, né? E muita natureza conservada, né? Então, quer dizer, além desse produtor rural estar conservando toda essa área e sofrendo todas as dificuldades de lidar com essa biodiversidade, ele ainda é criminalizado, né? Surgiu um pouco para a gente mostrar que é possível produzir mais alimento na mesma área, né? Sem abrir novas áreas, é possível você produzir mais, melhorando o balanço de carbono e conservando o meio ambiente. Então se tornou uma jornada aí desses produtores, assumindo o protagonismo nesse debate das mudanças climáticas, na segurança alimentar e na conservação. O programa Papo Rural está disponível no site da TV Mackenzie. O grande aumento recente de investidores na Bolsa de Valores tem crescido graças à taxa Selic. E a renda fixa para os investidores não parece ser mais a melhor opção. Quem fala mais sobre o assunto é a comentarista Natália Luz. No dia 31 de outubro, o Copom decidiu mexer na Selic pela terceira vez só em 2019. Ela caiu de 5,5 para 5,0 ao ano, o menor nível já registrado. A última reunião do Comitê de Política Monetária será dia 11 de dezembro e pode ser que nesse último encontro a taxa caia ainda mais. Com a queda da Selic, os investidores conservadores que preferiam investir em renda fixa estão migrando para a renda variável. Um reflexo disso é o crescimento do número de investidores na Bolsa de Valores, que estava em 860 mil no final do ano passado e chegou a 1,5 milhão no final de outubro deste ano. Se isso permanecerá em 2020, ainda é algo que os economistas não arriscam dizer,
mas é possível afirmar que está havendo um novo hábito de investimento no país. Muito obrigado pelas suas informações, Natália. E no próximo bloco, vamos falar de educação e cultura. O trabalho dos coletivos nas universidades e as dicas culturais. O MAC Notícias volta em 1 minuto. O MAC Notícias está de volta com um assunto que atinge toda a sociedade, mas em especial a pessoa negra. É isso mesmo, Thiago. Entrar na universidade não é uma tarefa fácil, mas permanecer no ensino superior pode ser uma tarefa mais árdua ainda, mesmo com cotas e sistemas de bolsas. Em 2019, 117 mil pessoas, em média, foram beneficiadas pelo programa Universidade para Todos. Porém, mais de 115 mil bolsistas deixaram as universidades. Entre os negros, essa taxa é de 63 mil alunos, o que dá uma média de 54%. E para tentar evitar essa evasão e fazer com que essas minorias se sintam participantes do dia a dia universitário, entram em cena os coletivos que são cada vez mais presentes em instituições de graduação. A reportagem é de Tainá Salomão. A evasão do ensino superior ocorre por diversos fatores, como financeiro ou emocional, pois, mesmo sendo mais de 50% da população, apenas 34% dos estudantes universitários são negros. Muitas vezes isso faz com que não se sintam confortáveis e nem pertencentes ao ambiente acadêmico. Além de ser a maioria que vivem nas periferias, os negros possuem os menores salários e ocupam apenas 4,7% dos cargos executivos nas empresas. Camila da Silva, de 19 anos, é estudante de jornalismo no Mackenzie e estagiária numa agência de jornalismo. Ela diz que, mesmo sendo beneficiada pelo ProUni, tem dificuldade de se manter na faculdade. Fiquei 3 anos estudando para vestibular online, porque meus pais não tinham condições de pagar R$2.000 de pré-vestibular presencial. Quando você entra na universidade também não é as mil maravilhas. Para mim, uma das questões que mais pegou é a questão do transporte. Eu moro na região periférica de Guarulhos, então dificulta um pouco mais chegar aqui. Diversas faculdades possuem coletivos negros que têm como objetivo acolher e melhorar a permanência desses alunos na faculdade. Um exemplo é o FROMAC, coletivo de estudantes negros da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eles organizam reuniões e diversos eventos como suporte aos colegas. Membro do coletivo, Kaique Barbarito, de 23 anos, estudante do último semestre de publicidade, acredita que o coletivo é um local de acolhimento, o que fez com que ele não desistisse da faculdade. O Afromac ele foi importante para mim no meu autorreconhecimento enquanto uma pessoa preta e também para entender o meu lugar político e o que isso representava. Foi um espaço de extrema importância para que eu permanecesse no curso também. Eu quis trancar algumas vezes e o Afromac foi uma das coisas que me segurou. Franciele Soares, de 23 anos, é recém-formada em Engenharia Civil no Mackenzie. Veio do Grajaú, bairro que tem a segunda menor expectativa de vida de São Paulo. A permanência na universidade pública ela é doentia. Os professores te cobram para que você estude 24 horas por dia, 7 dias por semana. O dinheiro do valor das bolsas de permanência são muito baixos para uma pessoa que vai ficar aqui em São Paulo. Então, tive que sair da universidade pública, porque ela não foi desenhada para o pobre, e fui para uma universidade privada. E com muita dificuldade de me manter na faculdade, vários amigos meus pagavam lanche para mim. Você começa a abdicar de boas notas para conseguir trabalhar. Você se sente um profissional incompleto. Outra questão relacionada à vida estudantil é o vestibular. Passar noites em claro para conseguir a tão sonhada vaga na faculdade é um período de muita ansiedade e pressão. Muitos pensam que isso acaba quando a vaga é conquistada, mas na verdade a entrada em uma universidade é só o início. A repórter Natália Luz explica melhor como a ansiedade
se desenvolve dentro do ambiente universitário? O nosso cérebro é uma máquina de antecipar coisas, de prever e de predizer. Ele adora saber o que vai acontecer e quando vai acontecer. A ansiedade é uma doença, e como uma doença, nem sempre é possível evitar que ela se instale. Vitória Caroline é vestibulanda há 3 anos, está tentando uma vaga em medicina. Mesmo diante das dificuldades para entrar no seu tão sonhado curso, a aluna se mantém positiva e dá dicas de como é driblar a ansiedade nesse período. Tento equilibrar os estudos com o lazer. Eu tento sair um pouco, ir num parque, relaxar, dormir melhor, ter uma alimentação mais equilibrada. Tudo é questão de equilíbrio. Segundo a OMC, o Brasil é considerado o país mais ansioso e estressado da América Latina. São 9,3% da população que é ansiosa. No meio acadêmico não seria diferente. São 30,6% dos alunos que sofrem desse mal em relação ao restante da população. Fisicamente, a ansiedade apresenta sensações que podem parecer uma crise, a famosa crise de ansiedade. Sair do ensino médio e ir para a faculdade é uma transição desafiadora. Muitos alunos recorrem ao curso pré-vestibular, que tende a ser um dos períodos mais estressantes da vida de qualquer estudante. O professor e coordenador Madison Molina conta mais sobre essa fase. A ansiedade, ela é natural e inerente ao projeto do vestibular. Então, os nossos alunos, eles vivem todos os dias aqui uma incerteza, por mais que se dediquem, do que vai ser deles ano que vem. Nós, professores, coordenadores do ensino, de um curso pré-vestibular, a gente já está acostumado com isso. Então, para nós não é uma grande novidade. Mas a grande habilidade é exatamente absorver a ansiedade dos alunos, sinalizar para eles de que é uma atitude comum a esse projeto e também indicar caminhos para que essa ansiedade seja minimizada. O capelão Marcelo Coelho explica o suporte que dá a esses alunos. Em 1996, a gente dizia que o século XXI seria o século da melancolia, portanto da ansiedade, da depressão. Só que hoje, passados 20 anos da virada do milênio, a gente não imaginava que seria tanto. E, de fato, hoje em dia, a gente vê alunos muito ansiosos, alunos que desistem até da vida, por conta de não dar conta da dor da existência, sabe? Isso gera muita ansiedade e, infelizmente, o que a gente tem visto é um aumento na incidência de alunos que apresentam essa situação. E não é que a ansiedade vai continuar conosco até o fim do curso? Pois é, porque no final de tudo vem o temido TCC, o trabalho de conclusão de curso. Bem, é difícil encontrar alguém que tenha lidado com o TCC de forma tranquila. E para nos mostrar mais sobre isso, a repórter Thalita Alves está com a formanda Isabela Gadelha, que para fazer o seu TCC foi para muito longe. Oi, Thalita, conte para nós como foi essa experiência. Bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia, Priscila. É isso mesmo. A Isabela foi até o Rio Branco, no Acre, para fazer o TCC. Ela está aqui comigo, mas antes vamos assistir um trecho do documentário dela. Meu nome é Isabela, nasci em Rio Branco, no Acre. Sim, eu sou acriana. Vim morar em São Paulo há 4 anos para estudar jornalismo. E quando pensei no meu trabalho de conclusão de curso, decidi responder a pergunta que mais me fazem aqui. Afinal, como é o Acre? Pensei no que me interessa, dei a minha pressa, um longo passeio. Eu sei. Eu já viajei, tive o prazer de viajar bastante, conhecer vários estados aí e tal. Mas assim, eu acho que essa receptividade do acreano, eu acho é o que mais me toca, o que mais me segura, eu acho que tem a ver com a gente, é de berço. Olha quantos homens são
mais gosto no Acre é esse espírito de comunidade que a gente tem ainda. De como a gente é como se fosse um bairro ainda, sabe? Batela tem sonho na Porto Geral, gente a se encontrar, ninguém igual. Sampa Particularmente diria assim, o Chico, ele, na origem dele, ele não era ecologista. A luta do Chico era pelo seringueiro. É bem mais que o seu quintal. Não sei exatamente de que outras provas as pessoas precisam, mas para mim a resposta é clara que sim, o Acre existe. Bom dia, Isabela. No documentário, você diz que a intenção era mostrar um pouco sobre o Acre. Nos conte como foi essa experiência. Então, eu passei 2 semanas no Acre, né? Porque eu queria realmente mostrar as paisagens para que as pessoas soubessem como que é o Acre, que é a pergunta que eu mais respondo. E foi muito legal porque eu tive a ajuda dos meus amigos. Foi uma viagem longa, né? Porque, não sei se vocês sabem, mas é 4 horas no avião até lá. Eu fiz tudo sozinha, a viagem até lá. Mas foi tudo certo, porque eu queria realmente mostrar como que era o Acre, porque é uma coisa que as pessoas não veem muito na mídia. O Acre é muito invisível. Ainda a região norte em si, ela é muito invisível. Mas deu tudo certo e eu estou orgulhosa do resultado. E o que você fez para acalmar a ansiedade e o nervosismo durante o desenvolvimento do seu TCC? Olha, eu via muito meus amigos que estavam fazendo o TCC primeiro que eu, eles reclamando da falta de tempo. Mas eu percebi que, na verdade, o maior problema é a procrastinação. Eu acho que quando você sabe que está fazendo toda semana, reservando um tempo para fazer o seu TCC, vai dar tudo certo. No começo eu procrastinei, recebi umas broncas, mas quando você vê que está realmente fazendo, vai dar tempo, você não fica tão nervoso. Então a minha dica é isso, você fazer toda semana um pouco, que vai dar tempo, vai dar tudo certo. Você vai apresentar o seu trabalho para a banca no dia 11 de dezembro. Qual a sensação de estar terminando o curso e qual a sua expectativa para o futuro na profissão? Dá um pouco de nervosismo pensar na banca, né, dia 11 de dezembro, mas eu estou muito feliz, eu estou muito animada. Eu sei que eu escolhi um curso que eu amo e eu não sei como é que vai ser meu futuro nessa carreira, mas eu sei que por mim tudo bem, porque eu escolhi algo que eu amo fazer, então eu fico animada ao mesmo tempo que um pouco nervosa. Muito obrigada pela participação, Isabela. Agora é torcer por ela e nos preparar para fazer o nosso TCC, não é mesmo, Thiago? Muito obrigado pelas informações, Thalita. Pois é, boa sorte para a Isabela e para nós, que daqui a pouco estaremos na mesma situação, não é? Sim, sem dúvida. Bom, agora vamos falar de um assunto que vem perdendo espaço por conta do avanço da tecnologia e dos meios digitais, a literatura. Esse elemento tão importante no desenvolvimento intelectual da população, que deveria estar presente desde a infância. Mas atualmente as editoras brasileiras estão em crise, levando ao encarecimento dos livros. Isso faz com que muitas pessoas deixem de comprar livros e não leiam tanto quanto antigamente. E uma alternativa encontrada pela população está na busca de livros em sebos. Para entender melhor como pessoas têm usado essa opção, a repórter Amanda Ayumi foi até um sebo em São Paulo. O ano de 2018 foi um dos piores para o mercado editorial, visto que algumas livrarias importantes fecharam as portas, como, por exemplo, a Cultura e a Saraiva, que juntas representavam 40% da venda do país. Outros fatores, como a comercialização de e-books e a crise financeira no Brasil, também foram responsáveis pelo fechamento das livrarias. Apesar disso, os sebos continuam resistindo à crise no mercado editorial, proporcionando ao consumidor acesso a publicações de baixo preço. O Sebo Mania de Cultura, localizado na área central de São Paulo, tem em seu acervo cerca de 100 mil livros, desde publicações sobre finanças a grandes clássicos da literatura. Yara Andrade, funcionária do local, acredita que os clientes procuram os sebos por conta do fácil acesso a títulos que não são mais publicados. Algumas livrarias não fornecem o material que o sebo fornece, já pelo nome, sebo, né? O que chama a atenção do público é o preço dos livros. Grandes clássicos da literatura, como Dom Casmurro, de Machado de Assis, e Orgulho e Preconceito, de Jane Austen, custam em média R$10.
Outro fator que motiva as pessoas a irem até o sebo é o acervo, que conta com livros de todos os gêneros, desde os mais atuais até os mais antigos. Este sebo, em especial, oferece outros produtos culturais, como CDs, vinis, DVDs, revistas e gibis. O sebo é visto com muitos bons olhos pelos frequentadores e consumidores online. Fábio Donaire é uma prova de que é possível ler sem ter que gastar muito. Os livros se tornam, em algumas livrarias fetiches, muito caros. Né? Então, para quem quer um livro mais acessível e quer diversidade, diversificar cada vez mais o sebo é a opção. Com a utilização da internet, percebemos uma onda ainda maior de pessoas que deixam de consumir livros físicos ou que passam a adquirir online. Para Maurício Antônio de Castro Alves, a maior vantagem do sebo, além do preço, é poder estar mais à vontade no local e em maior sintonia com os livros antes mesmo de comprá-los. Me sinto mais à vontade, eu gosto mais, me sinto mais assim, bem mais interagido com os livros, assim, tão tete a tete com eles, sabe? Sim, os sebos fazem cada vez mais sucesso. Contudo, é importante ressaltar que algumas livrarias ainda têm tentado resistir. A Livraria Saraiva, por exemplo, vem revertendo seu prejuízo, tendo no último trimestre lucrado 11 milhões e meio. Mas, apesar de ser um bom sinal de recuperação, ainda está distante de sanar suas dívidas. Bom, ainda falando de literatura, no programa Papo Literário desta semana, a repórter Natália Corominas conversou com o professor Cristiano Aguiar sobre o livro A Vantagem de Ser Invisível. Eu acho que a gente tem uma crise no mercado editorial, sem sombra de dúvidas, né? Ela está ligada a um monte de fatores super complexos. Ela está ligada a questões que vêm da condição econômica do Brasil nos últimos anos. A gente enfrenta ainda uma crise econômica talvez das mais sérias das últimas décadas. E tem a ver também com, eu acho que, certa gestão de negócios do mercado editorial que precisa urgentemente se renovar, né? Então, eu acho que um mercado editorial, ele é um mercado, né? A gente fala da literatura, que é uma coisa da cultura, mas a literatura também ela tem um elemento econômico e produto. E o mercado é alimentado pelo quê? Consumidores. Então, eu acho que qualquer livro ou iniciativas, e eu acho que parcerias de editoras com escolas, universidades, são muito legais, que ajudem na formação desses leitores, pode fazer com que a continuidade da literatura e do mercado editorial se mantenha. Então, um livro como As Vantagens de Ser Invisível, por exemplo, ele convida leitores, ele ajuda a formar leitores, então isso eu acho que é super bem-vindo, né? E esse livro foi adaptado para o cinema com o mesmo título. O programa Papo Literário está disponível no site da TV Mackenzie. Uma exposição em São Paulo marca os 60 anos da carreira do desenhista Maurício de Souza. A exposição trata do início de sua carreira até os dias de hoje. A repórter Vitória Claramun foi conhecer a obra deste grande artista brasileiro. Difícil um brasileiro nas últimas 4 décadas não conhecer a Turma da Mônica em suas leituras desde criança. O primeiro quadrinho foi criado em 1959 e começou a fazer sucesso nas bancas de jornais de todo o país. Maurício de Souza continua sendo o mais popular de quadrinhos no Brasil. Dentuça com seu coelho azul, a personagem principal é conhecida pelo mundo inteiro. Inspirada pela filha do artista, Mônica foi criada para ser coadjuvante de Cebolinha, mas acabou levando a coroa de destaques. Com todas as histórias das tirinhas que contribuem para a sociedade com temas importantes, levou à criação de mais de 500 personagens que proporcionam diversão e entretenimento para todas as idades. A exposição é dividida em diversos cenários, mostrando a vida de cada um deles, como Penadinho e sua turma, a turma do Papa Capim, até chegar no Turma da Mônica Jovem. As histórias, como respeitar o outro, enfim, Maurício de Souza, inteligência em pessoa. Também exibe pinturas feitas pelo artista, conhecidas mundialmente, e esculturas ganhadas como homenagem de outros países. Mostrando toda a sua história de universitário a criador icônico de quadrinhos, Maurício disponibilizou seus primeiros rascunhos e desenhos para exposição. E o visitante ainda tem o privilégio de ver todos os seus prêmios. A gente tem visto como que essas histórias influenciam várias gerações diferentes, desde pessoas mais novas até pessoas da idade do meu pai ou meus avós.
Então tem sido bem interessante. A exposição é gratuita e livre para todas as idades. Com toda a coleção, é impossível não prestigiar. E agora vamos falar de futebol. O final de ano está chegando, mas ainda teremos bola rolando para os clubes brasileiros até dezembro. Apesar de já termos o Flamengo como campeão brasileiro de 2019. É isso mesmo, o representante brasileiro no Mundial de Clubes da FIFA, o Flamengo estará no torneio que será disputado no Catar a partir do dia 11 de dezembro. Porém, o time rubro-negro, campeão da Libertadores, estreia apenas no dia 17. E se o time do técnico Jorge Jesus vencer a partida preliminar, que será contra o vencedor do jogo entre Al Hilal, da Arábia Saudita, e o Esperance, da Tunísia, poderá enfrentar a equipe do Liverpool na grande final do torneio no dia 21 de dezembro. Em relação ao Campeonato Brasileiro, as atenções agora se voltam aos times que ficarão com as vagas para a Libertadores de 2020, que serão 8. Flamengo, como campeão da Libertadores, e Atlético Paranaense, como campeão da Copa do Brasil. Esses já estão com as suas vagas garantidas. Santos e Palmeiras também já estão matematicamente classificados. Quem tem mais chance para as 4 vagas restantes são o Grêmio, São Paulo, Corinthians, Internacional e Goiás. E faltando apenas 3 rodadas para o término do campeonato, a outra disputa é para saber quais clubes serão rebaixados. O Avaí e a Chapecoense já caíram. O CSA muito provavelmente também estará na lista dos rebaixados. A dúvida agora é para saber a última vaga. Os times mais propensos ao rebaixamento para a Série B são Ceará, Fluminense e o Cruzeiro. Bem, para os amantes do futebol é um prato cheio, já que teremos futebol quase até o Natal. Bem, o MAC Notícias fica por aqui. Um bom dia a todos. Bom dia.